favor, seja bem-vindos, apóstolo. Boa noite, irmãos, amigos. Que Jesus nos abençoe, que o trabalho de hoje possa fixar no nosso coração e frutificar na nossa casa, no nosso trabalho, no templo, em todos os lugares. Escolhemos hoje um tema do capítulo 18, do capítulo 5, item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, o subtítulo Bem e Mal Sofrer. Nós, através de estudos, a gente tem percebido a influência extremamente acentuada da espiritualidade de vibração inferior. Não é de espantar, porque todos nós não conseguimos manter a nossa vibração no nível elevado, não é verdade? Não é por conta de sermos pessoas más, não. É porque as injunções onde nos vimos colocadas é muito, muito complicada, é difícil. A gente percebe que em algumas circunstâncias o equilíbrio vai embora por conta de não termos o que fazer, né? Dá aquele desespero, aquela situação complicada, aí cai a vibração, lá se vai. Começamos a entristecer, a cair no desânimo, né? E nós vivemos um momento extraordinário, já falamos aqui outras vezes, o momento de transição planetária. É semelhante aos anos que Jesus viveu na Terra, aos momentos preciosos que os discípulos tiveram com o Mestre. Nós estamos tendo hoje com o Espírito de verdade, com a doutrina dos Espíritos. É uma oportunidade de ouro que estamos vivendo, né? E futuramente a gente vai dizer, não, lá nos primeiros passos, né? Quando estávamos engatinhando na doutrina dos Espíritos, eu estava na Terra, participando daquele movimento. Mesmo que saibamos deste momento extraordinário, que mentes luminosas, né, encarnadas, estão aí direcionando nossos passos, a gente vê na internet esses palestrantes maravilhosos, né, passando para nós conceitos assim extraordinários de vida, mesmo acreditando nas propostas do Cristo e tendo um tempo para Ele, vindo até um lugar assim como viemos aqui. Mesmo com tudo isso, a gente ainda dá vaza ao desespero, né? A desesperança, a tristeza, a angústia, né? A angústia assalta o nosso coração sem que a gente perceba. Começa a dar uma sensação difícil, de medo, diante de tantas situações difíceis que estão aí, a questão do dinheiro, a questão dos relacionamentos, as doenças, né? Saúde, então nem se fala. Meu Deus, não tem ninguém que não tenha na família uma pessoa com câncer, e isso fica difícil para todos nós. Sofremos com isso. Os Espíritos nos dizem que o mundo corporal é plasmado pelo mundo espiritual, que é lá, no mundo espiritual, que a vida é pulsante, é permanente, é original. Que é uma passagem, já ouviram isso, né? Se fala muito nisso. Que estamos temporariamente aqui pela necessidade de nos educarmos, que o mundo é um educandário, o nosso planeta é um educandário, por isso as provas, por isso as expiações, porque se nós estamos vivendo expiações, são exercícios repetidos, ora somos o algoz, ora somos a vítima, né? Até que a gente saia desse círculo vicioso de muitas encarnações. Então é bom que a gente observe o próprio íntimo para ver se nós não estamos sendo presa de uma situação dessa, né? E as provas são necessárias para que a gente possa avaliar-se.
Bom, se eu não conseguir, é porque ainda estou aquém daquilo que eu desejaria e eu tenho tempo de correr atrás. Então, essa análise diária é fundamental. O mundo é um verdadeiro laboratório, onde se operam transformações de comportamento. Nós estamos aqui para observar o nosso comportamento e tentar modificá-lo a fim de que o nosso espírito alcance uma condição melhor, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui é fixando experiências edificantes. Por que se fixando? O que acontece quando queremos fixar alguma coisa? Eu me lembrei do meu pai, do martelo, né, do prego, bate, bate, bate até juntar a madeira. Ou torce, torce, torce até que o parafuso una as partes. Não é assim? Então, isso acontece conosco. Exercícios repetidos é lição que não está completa. Estamos precisando aprender a respeito daquilo. Então, as situações nos acontecem e nós precisamos observar cada detalhe da nossa ação e reação para ver onde é que está a falta, o que está acontecendo conosco. As lutas se travam todos os dias, mas também nós temos os benefícios, né, das contribuições elevadas, que são espíritos do bem encarnados e desencarnados. São os anjos tutelares que estão à nossa volta oferecendo para nós, a cada dia que passa, conselhos preciosos em cima dos exercícios e das provas, da expiação e da prova, né? Todos os dias. Só que a gente não ouve. A gente nem acredita que tem alguém ali. A gente não acredita que tem um espírito de alta envergadura e pura luz unicamente para nós. A gente acha quase impossível, pois tem lá um anjo de guarda que Deus nos deu para que nós tivéssemos uma história evolutiva segura. Ele só não interfere no nosso livre-arbítrio, ele não interfere. Aí a gente pensa, sim, mas e as obsessões? Eu não tenho culpa se o obsessor vem e destrói a minha vida. Tem sim. Não existe reação sem uma ação. Tudo o que acontece conosco pode ter começado lá atrás, 10 vidas atrás, 15, 20 vidas atrás, que agora, numa condição de despertamento, estamos sendo convidados a rever aquela situação que vivemos lá atrás, a fazer os acertos de conta. Em geral, tudo o que acontece, tudo que se sucede na esfera física tem origem na esfera espiritual. Nós planejamos, antes de vir para cá, a nossa história. Nós fizemos uma análise das nossas vidas passadas para tentar trazer para essa encarnação o máximo de acerto possível. Veja só, o nosso anjo diz, olha, é muito pesado. Eu disse, não, eu quero me livrar logo disso. Diz que a gente faz assim. A gente traz uma carga extremamente pesada e Deus retira de nós boa parte, que nós não conseguiríamos aguentar. Só que quando a gente vê de lá, espírito, não está no corpo, não está sentindo a dor, nem nada, a gente faz um plano. Mas chegando aqui, esquecendo, porque é necessário que a gente esqueça para termos mérito das conquistas, né? Então, esquecendo tudo, a gente começa a pensar, por que comigo? Por que eu? E culpamos a Deus. E Deus não tem nada a ver com isso. Ele apenas nos segura no colo na hora mais difícil. Ele nos protege, ele nos dá sustentação. E então, nessas mais variadas injunções, nós vamos nos perdendo na tristeza, na angústia, né? Até na malquerença, nós começamos a olhar aqueles que estão à nossa volta como se fossem pessoas que estão ali para nos atrapalhar. E até aqueles que estão nos atrapalhando são benesses divinas, são ótimos, porque estão dando a nós a oportunidade de reajuste, de crescermos, então não tem importância. Somos criaturas únicas. Isso é uma coisa extraordinária da criação. Não existe um espírito semelhante ao outro. Não tem xerox. Até no corpo físico pode ter, né? Agora, espírito não existe ninguém igual. Nós somos únicos.
E por isso as circunstâncias também são únicas. Tu olha assim um irmão e diz, olha só, eu sofrendo do jeito que eu estou sofrendo aqui, o fulano lá não tem bom. Nós não conhecemos o íntimo da criatura, não conhecemos as provas que está vivendo e nem o grau do seu sofrimento. Então nós não podemos pensar desta forma. Cada criatura tem o seu quinhão de dor. E, como já falei aos senhores, que tem um salão de beleza, cada criatura que senta na cadeira e conta a sua história, porque a gente também é meio psicólogo, né, no salão, conta a sua história, eu agradeço mais a Deus por ter me dado a vida que eu tenho. Porque a história do outro é terrível. As pessoas que sentam, às vezes, contam coisas assim assustadoras, de dor, de sofrimento, de angústia. Então, quando nós olhamos para o lado e vemos o outro, parece que vivendo no paraíso, é engano. São os nossos olhos que desejam ver isso para alimentar o vitimismo que carrega dentro de si, né? Pobre de mim, sofrendo tanto, né? Então a gente tem esse estado de vítima que precisa ser arrancado de dentro de nós. Alguém aqui desacredita que Deus é bom e justo? Ninguém. Todo mundo tem certeza que Deus é bom e justo. Então, não vamos nos queixar mais. Porque se Ele é bom e justo, eu estou vivendo exatamente o que eu preciso viver dentro das possibilidades que eu aguento. Porque eu poderia sofrer ainda mais, mas como eu não aguento, fica para a próxima encarnação, quando eu estiver mais forte. Isso é natural, sendo que nós, habitantes da Terra, somos todos criaturas extremamente complicados, compromissados, né, com situações infelizes do passado. Todos nós que vivemos aqui na Terra, neste mundo de expiações e de provas, nós estamos amarrados às situações do passado. Então, muitas coisas nós só vamos saber numa sessão de hipometria, né? Porque a gente não sabe de onde vem aquela dor de cabeça, a gente não sabe de onde vem aquela angústia, aquele sofrimento, e aí a gente vai perceber que lá no passado, né, alguma coisa grave a gente fez e por conta disso, né? Então tem aquela história de que os espíritos vêm para a Terra e voltam para o plano espiritual na Bíblia fala em terceira e quarta geração, então num tempo mais ou menos semelhante. Então aqueles que estão aqui são os que viveram, sei lá, 3, 4 gerações atrás. Então nós estamos resolvendo as coisas que nós vivemos lá, aqui hoje, ou coisas muito mais atrás ainda, porque já estamos em condições de enfrentar as situações difíceis causadas quando ainda éramos bastante ignorantes, né? Então agora nós estamos vivendo isso. Mas tem criaturas que foram magoados por nós e que carregam dentro de si ódio, de vingança, né? Aquele sofrimento atroz. É incrível, a gente percebe nas histórias, nos romances espíritas, uma coisa muito interessante. Diz que a criatura que causa a dor no outro, ela evolui muito mais rápido do que aquele que sofre a dor. Porque aquele que sofre a dor, ele quer vingança, ele odeia. E o ódio e a vingança são correntes que amarram o espírito e ele não consegue avançar. Aquele que causou a dor vai sofrer a consequência disso. Deus é justo. Nas próximas encarnações, ele vai sofrer bastante, viver situações dolorosas, mas vai limpar a sua alma, o seu perispírito, e vai avançar. Já aquele que sofreu a dor não perdoa, não se entrega. Ele sofre, não quer reencarnar, se recusa a viver qualquer coisa, ele quer só se vingar. Então ele fica caçando o seu algoz entre os encarnados para poder obsidiá-lo, né? E a gente vê aí as casas espíritas sendo procuradas por essas criaturas encarnadas, sofrendo a obsessão causada por esses irmãos. Mas acontece que essas vinganças odientas, né, não contam com a misericórdia divina. A misericórdia divina está sempre prestando atenção em tudo, né? E
chega um momento em que a mudança de atitude se faz urgente e as coisas começam a acontecer na vida do indivíduo para que ele acorde. Todos nós que aqui estamos fomos até aqui direcionados por nosso anjo de guarda, com certeza, porque chegou um momento em que precisamos urgentemente uma mudança de atitude, mas não é atitude física, é atitude mental, porque tudo começa no nosso pensamento, e a atitude mental ela se transforma, ela se muda pelo estudo, pela compreensão dos fatos. Quando nós começamos a saber o porquê das coisas, nós começamos a ver no perdão uma solução, né? Não é tão difícil perdoar, a gente começa a pensar como pensávamos antes. E a gente sabe que o perdão é uma liberdade. Então, até tem na internet aquela oração do Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Eu acho lindo aquilo. Eu acho que se nós pudermos repetir diariamente aquilo, devemos repetir, porque nós não conhecemos as criaturas que estão no plano espiritual a quem nós devemos. Nós não sabemos. Então, por que não pedir perdão ao universo, a todos e a todo mundo? Não custa. É um exercício de humildade que a gente faz. Então, é um trabalho que nós precisamos urgentemente do pedido de perdão. Esse conflito que vivemos se estende desde há milênios. Viemos aqui, geração em geração, né, tentando, ora no plano espiritual, revendo aqueles que ficaram aqui, ora aqui, enquanto os inimigos e também amigos ficam no plano espiritual, amigos torcendo por nós, inimigos destorcendo os nós. Então nós começamos a perceber que é uma coisa que precisa ser tomada a sério agora. Nós estamos nos últimos tempos. Está esgotando. Daqui a pouco nós, aqueles que não conseguiram perdoar ou ser perdoado, vão ser enviados para o mundo inferior na reencarnação seguinte, né? É assim que diz a doutrina dos Espíritos. Então nós precisamos agora fazer os nossos acertos de conta. E para isso destaca-se a providencial manifestação do Divino Amor. E isso é a coisa mais extraordinária que existe. O Divino Amor. Deus nas nossas vidas. E Ele se manifesta, Ele se expressa através da abnegação daqueles irmãozinhos que estão cuidando de nós outros. Devotamento, sacrifício desses espíritos que investem as suas mais expressivas e melhores conquistas intelecto-morais para diminuir essa perseguição em frene, acalmar os ânimos desses espíritos que nos perseguem, estabelecer acordos de paz. E aqui, nesta parte, fizemos um parágrafo para agradecer imensamente aos médiuns. São espíritos encarnados que vieram com esta missão: acordos de paz, pacificar a terra. Eles oferecem algumas horas do seu tempo para servir de ponte entre os espíritos inferiores que estão causando a obsessão e o dialogador, aquele irmão também, médium, responsável, que vai fazer o acordo de paz. E esses espíritos que investem as suas conquistas intelecto-morais, tanto o médium quanto o dialogador e quanto espíritos de luz que estão conduzindo o trabalho, eles elaboram então esta conversa amistosa, conquistando a confiança desta criatura e fazendo ela perceber que está perdendo tempo. E aí então esses acordos de paz vão acontecendo e as criaturas vão ganhando a liberdade. Muitas vezes voltam a errar. E aí complica tudo, Então é fundamental que a gente agradeça a esses irmãos que estão fazendo tipo uma limpeza, não de criaturas, mas das pseudo-virtudes, aquelas coisas que a gente acha que é grande, que é muito bom, que é isso. Não somos. Nós ainda estamos muito aquém daquilo que deveríamos estar. A gente ainda pensa errado, a gente se coloca ainda
maior do que o nosso irmão que está do lado. Então a gente tem que começar a perceber que quanto mais humildade tivermos, mais conquistas nós teremos. Tá? Ainda por largos períodos, esses conflitos, né, esses litígios continuarão, essas demandas, porque as criaturas, sei lá, ainda porque ainda somos um tanto atrasados, temos dificuldades de nos entregarmos ao perdão. Né? Nós precisamos perdoar, nós precisamos pedir perdão. Então a gente tem essa dificuldade, né, de pedir perdão das ofensas e de se entregar à fraternidade, como convidava Jesus. E também o bom senso, com o conhecimento que nós temos hoje, mesmo que a criatura só ouça palestras, mas se ler um pouco, ou se assistir cursos dentro da casa espírita, ela vai perceber que o bom senso manda fazer as pazes, organizar-se com gentileza, né, com respeito ao outro, do jeito que o outro é. O problema é do outro, ele vai crescer, ele vai passar pelas dificuldades dele e vai chegar num ponto bom. Então não é nós que vamos agora obrigá-lo a ser, né? Vamos obrigar a nós, isso sim. Nós precisamos urgentemente mudar a nossa conduta. E essa conduta só será mudada mediante a força de vontade, a um esforço muito grande. Enquanto isso não acontecer, tramas sórdidos, texto do Manuel Filomeno de Miranda, tramas sórdidos, armadilhas hábeis, traições infames são trabalhadas nas esferas inferiores. É interessante, agora não vou me lembrar do livro, é do Manuel Filomeno de Miranda também. Ele conta que do lado de lá é exatamente como do lado de cá. Aqui a gente se reúne em grupos e tem aquelas criaturas que fazem aquelas, vamos dizer assim, gangues, né? Organizam-se e daí tem o chefe que manda, olha, vocês vão para lá, o fulano vai para cá, daí eles mostram assim, está tudo no comando, tudo organizado, né? Lá também é assim. Lá tem o pessoal do bem, o pessoal mais ou menos e o pessoal do mal, né? Então eles se organizam e eles enviam uma criatura especialista nisso para investigar a nossa vida e descobrir as nossas fraquezas. Aí o especialista volta e diz, olha, a fraqueza dele é isso, é aquilo, é aquele outro. Aí eles organizam uma equipe, treinam essa equipe e enviam para te atormentar e pegar você nas tuas fraquezas. Tu pergunta, mas e Deus, meu Deus, onde é que está Deus? Eu vou ficar assim agora, à mercê dessas criaturas? Deus está dentro de ti. Só que tu enfia ele num saco e esquece dele. Esse é o problema. Nós viramos as costas para Deus. A gente muda o nosso pensamento que dá ensejo a essas criaturas. Nós é que demos a eles o conteúdo, entende? A gente oferece a eles a maneira deles atacarem a gente, entende? São irmãozinhos necessitados. São miseráveis em conhecimento. E nós que temos o conhecimento, ou pelo menos parte dele, nós podemos lutar para esclarecê-los e não para matá-los, entendem? Então é importante que a gente comece a amar mais. Eu lembro sempre do Divaldo, que tinha um ofensor lá, um obsessor, né? Esse obsessor perseguia ele, e um dia largaram na porta do Divaldo uma criancinha toda deformada, né? Bebê recém-nascido, e Divaldo acolhe com todo carinho e pessoalmente cuida daquela criança. Ele alimenta, ele troca a fralda e passa a criar a criança. E aquela criança havia sido mãe do obsessor numa outra encarnação. E o obsessor enxerga aquela atitude dele e entrega os pontos. É o máximo do amor. Ele não suporta. E ele pede perdão ao Divaldo e diz que dali por diante ele será um auxiliar na mansão do caminho. Vai trabalhar ao lado do Divaldo. E é isso que a gente busca. É um exemplo para a gente perceber que esses irmãos precisam das nossas orações, do nosso amor e do nosso pedido de perdão. Porque nós não sabemos até quando nós fizemos essas criaturas sofrer. Então, esses espíritos perversos de esferas inferiores são recuperáveis. O amor vence qualquer situação. É impossível que a gente não conquiste essas criaturas quando há em nós disposição de fato
de vencer as dificuldades, de atender as necessidades deles, né? Até Jesus foi enfrentado por criaturas dessa natureza e ele os submeteu com a sua superioridade para mostrar a nós que essas criaturas trazem com elas insinuações malévolas. Nós aceitamos se quisermos. Ele disse, vigiai e orai, né? Aí a gente fica cuidando em volta, né? Eu vou olhar bem, porque de repente aparece um. Não é a vigilância externa, é a vigilância interna. Nós precisamos observar o que nós pensamos. É aí que nós temos que vigiar. Estamos pensando mal de alguém? Então, imediatamente, nós temos que cortar esse pensamento. Porque se eu estou pensando mal do meu irmão, aquele obsessor que está lá, ele está me cuidando. Olha, vai pegar outro. Ó, não chegou eu, agora vai pegar outro. Entende? Então, é importante que a gente comece a ver todos que estão à nossa volta com muito amor no coração. Perdoar as criaturas que fazem as coisas, nem se dão por conta que estão magoando. Tirar os ressentimentos do coração, compreender, dialogar, conversar insistentemente. Ah, mas tu não sabe o quanto eu estou sofrendo, principalmente as traições, né? A gente acha... Analise bem. Vê se não é o orgulho que está pintando aí dentro de você. Vê se não é o egoísmo que está pintando aí dentro de você. A criatura errou, ela tem direito de errar. Agora, se você está se revoltando porque ela errou, aí o problema é seu. Aí a coisa fica grave. A gente tem que observar que quando a criatura falha, quando ela cria uma situação de conflito profundo, ela precisa de muita prece. Porque a reação desta ação há de ser extremamente dolorida. Então é bom que a gente ore por ela, única e exclusivamente. Mas ódio de forma nenhuma, revolta de forma nenhuma, apenas amor, perdão, compreensão, são fontes de pura luz, e a gente tem que observar isso. Sempre que tivermos esta atitude, a dor desaparece, por isso o título, bem e mal sofrer. Você sofre, meu Deus, tempo, você sofre profundamente, porque você acompanha cada segundo daquela dor, lembrando o momento. Você é extremamente vítima, né? Não é isso que a gente sente? Estou falando por mim, que tenho conhecimento profundo de mim mesmo, né? A gente se sente vítima, as lágrimas brotam nos olhos, parece que a gente gosta daquilo, né? Aí, graças a Deus, como eu tenho salão, tem bastante espelho, eu saio dando tapa na minha cara, porque eu me enxergo, né, no espelho, então eu me acordo para mudar a minha maneira de pensar. Vítima não existe aí. Se te aconteceu isso, é porque você acaba de eliminar uma das manchas do seu perispírito. Então, endireite a cara, sofrimento não. A dor e o sofrimento, a dor ela é externa, ela vem de fora para dentro. O sofrimento é interno, de fora, de dentro para fora. A dor, inevitável. O sofrimento, opcional. Eu sofro se eu quiser, porque eu posso muito bem trabalhar a dor dentro da minha cabeça, mesmo que ela seja física. Eu queria muito explicar para vocês uma questão aqui de dor física, que a Nete Guimarães botou na internet, fica para a próxima quinta-feira que me chamarem aqui, tá? Daí eu venho para falar isso. Para que todos percebam o quanto nós podemos lidar com a dor. Ela só vai nos castigar se nós permitirmos. Senão a gente levanta a cabeça com coragem e ama intensamente como Jesus nos amou, mesmo crucificado. Tá? Que Jesus abençoe a todos.